Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos para mais uma aula de geografia hoje, tá certo? Assunto bastante interessante, bastante contextualizado. Acho que ele vai dar continuidade à aula seguinte, tá certo? Para a gente poder falar quais são os pontos que vamos tratar na aula de hoje, que são gráficos de barra e setores. Qual a importância de trabalhar gráfico? Qual a importância de estar por dentro dessas informações que contextualizam com esses setores? Então, tudo que se encontra dentro do espaço ou acima do espaço geográfico, claro, a gente temos uma contextualidade que é debater sobre esses assuntos. Tudo que se tem, a população, o espaço geográfico, ele monta uma contextualidade onde todo mundo faz uma reflexão por que existe aquela quantidade relevante. Pode ser de pessoas, pode ser de cidades, porque essa questão dos relevos, elas são tão contextualizadas e a gente consegue trazer um número exato e contextualizar juntamente nas aulas de geografia. Então, essa questão dos gráficos, ela traz aquelas informações precisas. Qual é a função direta de um gráfico, professor? A função direta de um gráfico é ele trazer aquela informação precisa, aquele que você não precisa fazer cálculos. Você olha automaticamente e você consegue fazer um paralelo. Não importa aí se vai levar você a fazer uma posição entre um ano e outro, tá certo? E uma referência a um setor de elevação. Então, tudo isso ele contextualiza na mesma parte onde você analisa de uma forma mais simples, mais ampla e que ele pode ser levado para qualquer ponto central, tá certo? Que faça uma referência mais posicionada e mais rápida. Vamos lá. Então, existem vários tipos de gráfico, né? A gente vai destacar hoje aqui esses pontos centrais desses gráficos, que são 7 gráficos que temos aqui. O primeiro gráfico que temos aí, que vocês estão vendo, é o gráfico de colunas. Né? Aquele que faz uma elevação, ele pode falar uma relativa ligada a uma elevação de um país com outro país em posição a um produto, vamos se dizer. Quem produz mais, quem produz menos. Então, ele faz uma relativa direta. Ele leva uma informação diretamente precisa para você. Então, você já observou, você já consegue reter aquela informação. É diferente quando a gente pega uma calculadora ou qualquer outra máquina para poder calcular a quantidade de elevações que teve de um ano para o outro, o número populacional, por exemplo, a gente vai fazer aquela soma toda. Não, e o gráfico traz aquela representação já direta, mais simples, onde a gente já dá uma olhadinha e já faz aquela referência posicionada. E também temos o gráfico em linhas, também é esse que vocês podem ver. Ele faz uma referência, pode ser relativo até uma pesquisa, vamos se dizer. Agora, para 2022, vamos ter eleições, então quem é o presidente que vai ser eleito no primeiro ou no segundo turno? Esse gráfico de linhas, ele traz essa representação direta. É algo que você já olha, já tem aquela informação diretamente precisa. E também temos o gráfico de barras também, tá certo? Em barras, que ele já traz uma informação centralizadora, vamos se dizer. Quando você quer medir um número populacional de A a B, vamos se dizer, ele dá aquele ponto central. Então, ele traz aquele ponto de elevação e aquele gráfico traz uma relativa já posicionada sobre aquele número de pessoas dentro daquela região, vamos se dizer. É um exemplo. Também temos o infográfico, também, que é bastante importante, que ele trabalha com as questões de informações em partes, tá certo? Gráfico de setores, também, que é esse que vocês bem conhecem, que é no formato de uma pizza, né? A gente vai fazendo aquela questão da porcentagem de um país com maior desenvolvimento econômico, vamos se dizer. Então, isso é muito importante para a geografia. A questão dos gráficos, a gente faz logo aquela relação com matemática, né? Mas é muito precisa essa questão da análise gráfica dentro da própria geografia. Sem os gráficos, a gente não conseguiria entender a questão populacional hoje do planeta. Graças aos gráficos, a gente consegue ter uma informação mais precisa, mais direta, uma análise muito mais simplificada que pode chegar a um ponto central, tá ok? E também temos os gráficos de áreas, também é bastante comum, tá? O que somos mais acostumados são os gráficos de setores, tá certo? E os gráficos em linhas e também o de colunas, que são os que a gente mais vê também. O de barra, uma vez ou outra, a gente muito encontra nos livros didáticos, tá ok? E o gráfico em redes também, que é aquele que faz uma posição central, tá? Ele centraliza aquela informação de um ponto a outro, trazendo uma trajetória. Vamos se dizer, a gente pode falar de elevações, pode falar de um ponto mais alto, mais baixo, né? Ele está sempre levado a esse contexto. Vamos lá. Dando continuidade, a importância dessa cartografia, né? A cartografia é a ciência que ela representa a posição gráfica, né? Aquele contexto gráfico. Em posição diretamente, que a gente está falando do produto final, que é o mapa, a gente tem aquela visibilidade em relação ao mapa. O mapa é algo bem conceituado e bem comum.
A gente trabalha juntamente com a cartografia essa questão dos símbolos. Vocês podem ver que já é uma informação bastante representada e bem precisa. A cartografia é uma educação contemporânea, tá certo, pessoal? A gente trabalha muito nessa questão de mapas porque a gente faz uma análise das posições vamos dizer, continentais, de país, de cidade. A gente pode trazer um contexto histórico também relacionado. Então, esses mapas, que ele pode ser mapa político, mapa de informação já direta sobre alguma questão ligada à geografia. Então, esses pontos centrais que a gente temos hoje, graças à questão da cartografia, a gente pode fazer uma análise direta. Então, para estudar essa questão da cartografia, a gente precisa de uma série de objetos, tá bom? Precisa de uma série de objetos. A gente precisa a questão do fuso horário, a gente faz essa questão também. Eu acho que eu já falei em algumas aulas minhas de geografia relacionada à questão do fuso horário, né? A questão do fuso horário que ela faz muita referência à região sul, sudeste, centro-oeste, com a região nordeste. A gente precisa de bússola, acho que eu fiquei devendo a vocês há um tempinho já que eu fiquei de trazer uma bússola durante as aulas, mas acabei não tendo tempo, muito corrido, para a gente falar, retratar um pouquinho sobre a utilização de uma bússola. Mas o professor pode trabalhar com vocês aí na sala de aula também essa questão das bússolas, tá certo? Como é que elas funcionam e como elas foram precisas e como elas foram tão necessárias, tá certo? No primeiro processo de expansão nas navegações, que foi muito importante, que a partir desse momento a gente começa a conhecer mais, certo? O espaço geográfico, tá bom? O espaço geográfico, isso é muito importante. Vamos lá. E também tem algo bastante interessante. Qual é a Revolução Industrial, né? Muitas coisas mudaram, até o comportamento das pessoas. Também a questão tecnológica, Revolução Industrial, Revolução Tecnológica, técnico-científica, tudo isso vem melhorando. Essa questão de informação precisa em tempo real, como por exemplo, vocês estão aí em casa agora, se vocês quiserem uma visão direta da Terra em tempo real, é só vocês acessarem aí um site do Google, por exemplo. Né? E hoje a gente percebeu também que facilitou muito nossa vida. Por exemplo, você quer ir para uma cidade que você nunca foi, né? Não conhece. O que é que você faz? Você faz uma pesquisa direta sobre aquele espaço, né? Quantos quilômetros vamos gastar para chegar até lá, a gente faz um cálculo direto. E graças a essa questão do GPS, ela foi popularizando ainda mais. Né? Porque GPS, muitas pessoas conhecem a palavrinha GPS, mas não sabem utilizar o GPS. O GPS ele precisa de uma atenção muito voltada para essa questão de mapas, tá certo? Essa questão da cartografia. E ela facilitou muito a vida das pessoas durante todo esse tempo. Trouxe uma flexibilidade para a gente poder ficar mais informado sobre o ponto, né, de partida e o ponto de chegada que você quer fazer referência. E eu acho muito interessante isso. E graças a essa informação de satélite, né, que a gente temos em tempo real, facilita muito. Então você pode fazer um cálculo, né, de quanto vai gastar até em combustível. Então isso melhora muito. Então isso faz parte da geografia. Graças à geografia, hoje nós temos o quê? Um GPS, né, que faz essa posição central de onde você quer ir, né, e quanto vai gastar, quanto tempo, quantos quilômetros vai gastar, né, os pontos de elevação, e ainda faz a questão do trânsito. Os pontos que tem mais fluxo, né, transitório, ele já faz outra referência para você pegar outra trajetória. Isso é bastante interessante, isso faz parte, tá bom? Também a geopolítica, também, que é bastante estudada na questão dos gráficos, né? Identificar as disputas de poder cultural, político e econômico, também isso é muito importante, a gente vê muito nos gráficos, a gente traz isso muito dentro da geografia, que isso tem que ser um ponto muito destacado em sala de aula para a gente poder se aprofundar mais, que isso é um assunto para a vida, isso é um assunto para o dia a dia. Entender como se dá também a disputa de poder durante todo o projeto de formação do espaço geográfico, né? Como é que as pessoas estão vivendo dentro do espaço geográfico, o que foi que mudou, né, entre séculos, isso é bastante importante. Identificar qual país é uma grande potência mundial também, isso a gente destaca muito nas nossas aulas, que foi muito destacado, essa questão da geopolítica, né? A geografia com a política, e também foi muito envolvido juntamente com essa questão de trazer essa relativa da cartografia, dos gráficos, tá certo? Isso foi muito importante. Vamos dar continuidade. Eu trouxe um gráfico aqui também com imagens. A imagem também fala por si só, não é só o gráfico. O gráfico também ele faz uma representação bastante interessante. A gente vai falar do número populacional, da elevação populacional, vamos dizer, a população do planeta, vamos dizer, de uma forma bem simples. Veja como é importante você ter uma análise direta de um gráfico, tá certo? Veja só, aqui a gente está vendo um gráfico de barra.
A visibilidade desse gráfico ele já traz uma posição direta para você entre 2017, 2030 e 2050. A gente vai ter uma elevação muito grande do nível populacional para 2050, tá certo? E nessa análise que estamos vendo aí, tem uma série de fatores também que não é só o gráfico que fala. A gente trabalha também com imagens. Vocês podem ver que o índice e o número populacional ele está se elevando cada vez mais. A gente está com uma população global, vamos dizer, toda voltada para a cidade. Então, será que as cidades vão estar preparadas para isso? E a gente pode ver isso muito em gráfico, porque dá aquela informação direta. É igual quando você está assistindo um jornal em casa. Hoje eu vejo pouco alunos que assistem jornal. Antes eu via mais, que até debatia muito nas aulas, conversava sobre o que ocorreu ontem no mundo, né, nosso país, para a gente se manter mais informado. Eu acho que isso é bastante interessante. E tudo que se vê hoje, a gente trabalha justamente com essa questão de gráfico. Quando você está na frente da TV que está assistindo, você vê a previsão do tempo. Aí ele fala em milímetro lá, na maioria das vezes você não sabe nem para onde vai. Fica falando em milímetro. Vai ver quantos milímetros? Quantos milímetros? Aí você às vezes fica perdido, tá certo? Fica perdido. Na maioria das vezes que a gente fica fazendo aquela imaginação. Ah, o que é milímetro? Milímetro, pessoal, é um litro d'água em 1 metro quadrado. Não importa aquele espaço. Como se dizer, se você pega 1 metro quadrado, né, faz aquela metragem e você joga 1 litro d'água, é 1 milímetro. Se você joga 2 litros d'água naquele espaço, são 2 milímetros. E assim sucessivamente. Na maioria das vezes é uma questão só de observação, parar para analisar. Tá bom? E também a gente começa a entender os gráficos, né, até pela cor dele, né, tem até uma posição. A gente está vendo aí, falando em número crescente da população global, e a gente está vendo aí, a Ásia vai ser um dos continentes mais populosos do mundo. Vê uma referência simples do gráfico direto, que a gente já olha, tá certo? E a gente já começa a identificar, sem ficar procurando muita informação. Ele já é preciso, ele já é direto. Por isso a necessidade da geografia se utilizar dos gráficos, tá ok? Os estudos também do espaço geográfico, né, as reivindicações nacionalistas que se teve durante todo o espaço, toda a formação do espaço geográfico, isso foi muito importante, né, a contestação de fronteiras, isso fez uma grande relativa na questão da geografia, grandes mudanças ocorreram, né, essa divisão entre fronteiras, teve países que perderam fronteira, teve países que ganharam fronteira, os mapas tiveram que ter uma nova reformulação, isso foi muito importante também. A instabilidade política também a gente fala muito, né, de alguns países, a disputas de áreas de influência, e é tudo através de gráfico, pessoal. A gente, quando trabalha gráfico, a gente está trabalhando também a questão da geografia, com um sentido mais amplo, mais direto, aquela informação precisa, aquela que a gente olha e já tem uma informação posicionada sobre o que a gente quer saber, tá certo? Vamos lá. Também definimos também através da geografia, né, não só a questão dos gráficos de setores, mas também a diferença socioeconômica, as ações territoriais, né? Então, isso vem trazendo também ao longo do tempo os conflitos bélicos também que vem crescendo cada vez mais. Isso tudo é calculado através de gráfico, observação. Então, tem uma pessoa que olha, que faz aquela observação direta, que faz aquele contexto direto das informações e junta tudo, tá certo? E passa de uma forma mais simples, mais ampla. Por isso que o estudo da geografia é tão importante hoje nas escolas, tá certo? Para poder expandir ainda mais sobre o nosso conhecimento geográfico, sobre o espaço geográfico que a gente está vivendo. O que aconteceu com ele durante todo esse tempo e o que pode acontecer futuramente, né? Então, isso é muito importante. Quando a gente destaca posições, né, e visões que estão ocorrendo hoje no planeta, essa questão da visibilidade, da questão da sustentabilidade, isso é muito importante. Então, também estudo através da geografia. E isso é o que eu destaco na aula de hoje, tá certo? Então, até a próxima aula. Muito obrigado, tá certo? Mais informações, vocês podem entrar em contato com o professor de vocês se aprofundam mais sobre o assunto, tá ok? Então, aquele abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.